alemão defende fim do celibato obrigatório na Igreja Católica. Para alguns padres seria melhor se fosse casado, diz Reinhard Marx, uma das figuras mais proeminentes da Igreja Católica da Alemanha. Modo de vida celibatário é precário e não é fácil viver sozinho, afirma. O arcebispo de Munique, ex-presidente de Conferência Episcopal Alemã, Reinhard Marx, informa em setembro de 2018. O cardeal alemão Reinhard Marx, cuja arquidiocese foi projeto de um recente relatório sobre abuso sexual de menores, afirmou nesta quarta-feira, dia 2, ser a favor de acabar com o celibato obrigatório, ou seja, de que os padres católicos possam se casar. Seria melhor para todos criar possibilidade para padres celibatários e casados, afirmou Marx, uma das proeminentes figuras da Igreja Católica da Alemanha, em entrevista ao jornal Der Stadt de Strong. Ele classificou o modo de celibatário de precário. Para alguns padres seria melhor se fossem casados, não apenas por razões sexuais, mas porque isso seria melhor para suas vidas e eles não se sentiriam sozinhos, afirmou, considerando ser necessário discutir a questão. Max, que é arcebispo de Munique e Freising, e foi presidente da Conferência Episcopal Alemã de 2014 a 2020, sublinhou que o celibato não será completamente extinto, mas questionou se deveria ser um pré-requisito para todos os padres. Creio que as coisas não podem seguir como estão, afirmou. A sexualidade faz parte do ser humano. Uma investigação independente que examinou o caso de abusos sexuais ocorrido na Arquidiocese de Munique e Freising de 1945 a 2019 encontrou indícios de pelo menos 497 vítimas. Foram investigadas 235 suspeitos de terem cometido abusos, dos quais 173 eram padres. O relatório sobre a investigação, divulgou em janeiro, acusou Josep Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, de não ter agido em pelo menos 4 casos de abusos quando era arcebispo de Munique e Freising, de 1977 a 1982. Marx, que comandou a arquidiocese de 2008, também foi acusado de inação, em especial em 2 casos suspeitos de abuso. Bento XVI acometeu caso de pedofilia na Alemanha, diz relatório. Ao ser questionado se vê uma ligação entre o celibato e o abuso sexual de menores, respondeu que não se pode dizer isso de forma generalizada. Mas esse mal de vida também atrai pessoas que não são adequadas, que são sexualmente imaturas. A sexualidade faz parte do ser humano e ela nunca desaparece, disse Marx. Sempre digo isso aos sacerdotes jovens: viver sozinho não é tão fácil. Reformas da Igreja. Para o cardeal, a moral sexual católica já gerou muitos impasses. Reformas e aliados do Papa Francisco. Marx afirmou na semana passada que a Igreja precisa de uma reforma profunda para superar o desastre do abuso sexual. Em 2019, antes do Sínodo da Alemanha, Marx havia expressado apoio à ideia de bispos da região de permitir a ordenação de homens casados como padres diante de uma escassez clerical. No passado, Marx ofereceu sua renúncia ao Papa devido às falhas institucionais ou sistêmicas da Igreja Católica, ou lidar com escândalos de abuso sexual. Mas Francisco rejeitou o pedido e instou o cardeal a ajudar a reformar a Igreja. As mais recentes declarações de Marx foram divulgadas na véspera de uma nova sessão do chamado Caminho Sinodal, processo de reformas internas lançados pela Igreja Católica Alemã após escândalo de abuso sexual e que se baseia em debate com os fiéis. O Caminho Sinodal trata de questão relacionada à moral sexual, à abordagem de instituição em relação aos homossexuais e alvo de crítica de católicos conservadores.